Olá, tudo bom com você? Meu nome é Bruna Araújo, nós estamos no quarto vídeo da série Mergulhando pra Dentro de Mim. É uma série que eu resolvi fazer depois que você me disse quais assuntos você gostaria que nós abordássemos aqui nesse grupo do WhatsApp, não é? Então nós já abordamos assuntos, né, de como gerenciar esse diálogo interno, essas vozes que falam com a gente e que nos levam a algumas direções. Umas para direções muito mais profundas e produtivas e outras que nos asseguram um lugar que conseguimos de alguma forma gerenciar melhor. Então essa zona de conforto, essa zona conhecida e como que nós reconhecemos essas vozes, como dominá-las, como gerenciá-las, e foi uma série muito interessante. Tive um feedback maravilhoso de vocês e agora nós estamos na segunda série e essa série é para olharmos, né, fazer um mergulho realmente para dentro de cada um de nós e reconhecermos as nossas forças e as nossas crenças, é isso mesmo. Então, estamos falando sobre crença nesse momento e hoje, primeiro eu quero saber se você está participando dessa série, você deve ter feito algumas tarefas, né, algumas reflexões, umas reflexões que eu vejo que são extremamente necessárias. Eu entendo que não há como você progredir nesse assunto se você não tiver parado para fazer as reflexões e as anotações que eu orientei nos vídeos anteriores. Então, se você não fez, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, para tudo. Vai lá no YouTube, deve ter, você já vai ter essa como encontrar, né? Tá lá escrito vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, enfim. Procure, se atualize, faça todas as tarefas, faça tudo que eu propus para vocês, né, para você, e depois você volta e assiste esse, ok? Porque senão você não vai compreender por que que nós estamos falando dessa forma, como que nós chegamos até aqui, tá certo? Eu sempre busco falar da forma mais simples possível, porque senão eu sei que essas vozes que estão ali e que te mantém onde você está, aquela que te mantém nessa zona confortável, essa zona segura que você se mantém hoje, essas vozes vão falar para você, não faça isso, não mude. Então tem toda uma preparação. Se eu não colocar, se eu trouxer para vocês termos da neurociência, da psicologia, são termos que você pode desinteressar pelo assunto, entende? Então, eu procuro trazer da forma mais simples possível para que seja prático, seja fácil compreensão, rápida compreensão e que você fale, tá, é isso que tem que fazer? Pronto, eu não tenho dúvida, eu vou lá e executo, ok? Então, para hoje, o que eu quero que você primeiro tenha refletido, compreendido algumas cenas no seu primeiro setênio em relação à sua formação da sua relação com o dinheiro, a formação, então, do seu modelo mental financeiro. E aí nós falamos, explicamos no vídeo passado sobre isso, né? Então nós falamos sobre a observação do primeiro setênio no meio onde você estava inserido, né? O que você absorveu em relação a esse assunto, que o dinheiro é um assunto tabu, é um assunto velado ainda, tem toda uma conexão aí cultural e religiosa, né? Nós temos uma influência católica e essa influência interfere sim na forma que nós vimos e reconhecemos o dinheiro. Não estou fazendo uma crítica à Igreja Católica, mas antigamente, a relação com o dinheiro que era nos passado por uma formação católica cristã, sim, existe uma influência. E essa influência é de que é pecado gostar de dinheiro, né? E aí a gente vai interpretando isso de N formas. Então, chegamos ao ponto de ver o dinheiro como algo sujo. Se você gosta do que o dinheiro traz, significa que você é uma pessoa superficial, né? Então a gente começa a ter interpretações, nosso subconsciente começa a fazer conexões com tudo que é negativo, o dinheiro, e aí a gente rotula o dinheiro como algo negativo, como algo que não seja digno. E na verdade hoje a gente tem que aprender, né? Então hoje eu vou falar muito sobre isso, do que olhar para esse dinheiro com o significado que ele tem. O dinheiro, ele significa
o seu suor, ele significa o quanto você se dedicou para estudar, para executar o seu serviço, para exercer a profissão que você tem. Então, o dinheiro é extremamente digno, né? Ele é extremamente digno, ele representa o seu esforço, o seu acordar cedo, tudo que você abriu mão para você prosperar e progredir. Então, a sua relação com o dinheiro tem que ter essa conexão, né? Esse pano de fundo, entende? Então, isso que tem que trazer um enredo para essa relação. Enquanto você não fizer as pazes com o dinheiro, enquanto você não viver bem com ele, você não compreender que é uma relação dual, né? Se você não tratar bem o dinheiro não vai vir até você, né? E se você não olhar para o dinheiro com o significado que ele realmente tem, que é uma energia neutra, nem positiva nem negativa, ele não vai fluir na tua vida. E se você coloca muito amor, muita paixão, muita dedicação, muita disciplina no seu trabalho, o dinheiro ele representa tudo isso e aí sim ele tem uma carga positivíssima, né? Então, olhe para o dinheiro. Então, a tarefa anterior era reconhecer a relação de dinheiro da sua família, as emoções que envolvem, as cenas que envolvem o dinheiro nessa temática de dinheiro, e pode ser direto ou indiretamente, então relação com o trabalho, relação com o dinheiro que pode interferir numa relação entre pai e mãe, famílias, né, se desfazendo com tios, primos, irmãos por causa do dinheiro, e todas essas informações você vai absorvendo e criando um contexto todo e um repertório todo envolvendo o dinheiro. Então, se há alguma relação, alguma situação negativa, ela certamente pincela a sua relação, ela toca na tua relação com o dinheiro hoje. Então, se o seu dinheiro, a sua relação com o dinheiro não é algo saudável, próspero e abundante, faça essa reflexão e tudo, como eu disse, com anotações, né? Anote, porque o ato de você escrever e trazer para o concreto, né, esse pensamento, essa emoção, essa lembrança, essa memória, que é uma memória que fica vibrando em todas as suas células, ela vibra no seu ser, porque essa memória, a nossa memória, ela não fica desligada. Nós somos a soma de todas as nossas experiências, né? E principalmente dos significados que nós damos às experiências que nós vivemos e experienciamos. Então, se você dá um significado, ele está latente, ele está de alguma forma lá trazendo uma informação. E todas as experiências que nós temos diariamente, ela traz um conteúdo externo, né? E ela bate de frente ressoa com as informações que nós temos internamente. Então elas se unem, se faz sentido ou se não faz sentido, se ela encaixa e é coerente com o que você pensa ou não. Se há algum desencaixe, de alguma forma isso vai ressoar nas suas escolhas. Pode ser por boicote, pode ser por sofrimento, pode ser por falta de compreensão e aí não há a execução, falta de ação, enfim, pode refletir de N formas. Então, o significado das suas memórias, as suas memórias e todos os seus significados, todas as suas experiências estão aqui e tudo que vem de fora novo vai haver um encaixe ou não vai haver um encaixe. Se há encaixe, faz sentido para você e você gera ação. Se não faz encaixe, podem vir emoções negativas, podem vir a não ação, a inércia, pode vir a procrastinação, enfim, o sofrimento, né? A negação. E aí não há ação, não há mudança. Às vezes faz assim e volta. Uma experiência que não teve significado porque não fez sentido para você. E isso é muito, muito, muito comum. Isso acontece diariamente com a gente. Então, por exemplo, alguém que fala algo para você negativo, e se você tem uma experiência marcada na sua memória, então no seu DNA, no seu campo quântico, tá lá registrado uma dor que, por exemplo, eu me magoo com as pessoas, ok? E aí vem alguém e diz, nossa, Bruna, como você engordou e aquilo lá faz sentido para mim, isso
cola, entende? Isso faz sentido para mim. Isso eu dou significado, tem significância para mim. Eu já sofri com isso e alguém fala isso para mim, eu fico mal, e isso me dói, e isso me consome. Agora, se alguém fala assim para mim, Bruna, como você engordou? E isso não tem significado para mim, isso não me machuca, isso é só a opinião dessa pessoa, isso não me incomoda, ou eu nem acho que eu engordei, ou se eu engordei eu não me incomodo com essa questão, isso tem zero importância. Então isso vem, não faz encaixe, né? Então esse assunto vem, não faz encaixe, não dá cola e eu não me afeto. Então, o nosso afetar pelo mundo, afetar com as experiências, tem a ver com as nossas crenças, exatamente. Então, essa experiência aqui gerou uma crença de que os outros têm importância, a opinião dos outros me afeta, ou se os outros me acham gorda, eu fico triste. Né? Eu não quero que ninguém repare, porque ser gorda é não ser amada. Sei lá o que as pessoas dão de significado para esse assunto, mas tem ali uma informação. Então, com o dinheiro é a mesma coisa. Se eu vou me relacionar com o dinheiro, mas eu tenho uma crença de que dinheiro não traz felicidade. Quem tem dinheiro, de repente, eu vou colocar uma outra frase. As pessoas ricas não ligam para os outros. Eu já ouvi isso. Então, o que acontece? Essa pessoa liga para os outros, ela se importa com as pessoas. Ela nunca vai fazer dinheiro. Ela vai fazer dinheiro, mas ela vai gastar. Ela vai encontrar uma forma do dinheiro não ficar com ela, entende? Então, aqui, ser rico não é legal. Ser rico não é uma boa opção. Ser rico me traz infelicidade. Então, o dinheiro vem, não faz sentido, porque o significado do dinheiro para mim não é bom. Vem o dinheiro, não encaixa e o dinheiro vai embora, certo? Plenitude, eu não acredito em plenitude. Tem muita gente que acha que plenitude é uma coisa inatingível. Então, ela começa a viver momentos de felicidade, ela encontra um relacionamento extremamente harmonioso, ela encontra um cara que a respeita, que a trata super bem, que é doce, que é gentil, que é trabalhador, que quer constituir família. Um príncipe encantado, né? Uma pessoa, assim, bem próximo de um ideal. Mas ela não acredita nisso, nessa plenitude num relacionamento amoroso. O que acontece? Ele oferece paz e harmonia. Ela tá buscando algo para dar significância para essa crença dela. O que acontece? Ela começa a ver defeitos nele. Ah, mas ele é muito bonzinho. Ah, mas ele fala de um assunto que eu não me interesso. Ela começa a procurar defeitos, porque ela precisa honrar com esta verdade, com esta crença. Entendem isso? Então nós temos bandeiras que nós levantamos, nós temos verdades que nós acreditamos e que talvez o fundo seja simplesmente porque automaticamente eu acreditei nisso. Eu ouvi tanto isso que isso se tornou uma verdade. E aí tem aquela informação que ela está latente, uma vibração, é uma informação quântica que está no meu campo quântico, que é o meu campo que tem informações emocionais, experienciais, informações de todas as minhas inteligências anteriores que eu adquiri até agora, e nesse campo de vibração tem todas as informações sobre quem é o ser Bruna. Então, tem toda a minha composição emocional, tem toda a minha composição de experiência, tem toda a minha composição de ser. E nessa composição ela é feita de memórias, ela é feita de sentimentos, ela é feita de emoções, ela é feita de experiências, ela é feita de percepções, ela é feita de interpretações, ela é feita das formas pensamentos de toda uma vida. E quem acredita, né, e a física quântica fala de outras vidas também, né, de todas as outras experiências dessa eternidade que eu sou. Então, imagina quantas bandeiras e quantas verdades e quantos pontos de informações nós não temos. Então, nós somos um pulsar.
Esse campo quântico, ele é um eterno pulsar de tudo que há de significado, tudo que eu dei significado, todas as significâncias da minha existência eterna, tá aqui, faz parte de mim. Então, quando eu recebo alguma informação da vida, né, desse universo externo, eu vou trazer significado para ela ou não, se vai fazer sentido ou não. Então, é o copo cheio, é o copo vazio, né? Aquilo que me dói, aquilo que não me dói, vai depender do meu repertório interno, do repertório desse campo quântico. Então, o dinheiro vai vibrar, vai vir, ressoa, vibra, o que tem significado vai comungar, vai o quê? Vai ressoar, vai conversar com essa experiência. Se eu não tenho significado com isso, não vai conversar. Então, por exemplo, deixa eu pensar numa ideia aqui. Ter uma carreira, para eu ter uma carreira de sucesso, eu preciso de, sei lá, 10 anos, 20 anos trabalhando. Isso era uma crença muito comum na geração passada, né? Que a gente ia criar uma carreira sólida dentro de uma empresa, né? Hoje a gente fala de que quantas experiências, né? Essa geração nova, quantas experiências eles têm, eles vão captando e absorvendo em empresas diferentes, e isso vai fazendo com que um profissional se torne mais robusto, mais seguro. Então, quer dizer que para cada geração existe um olhar, um significado, né? Então, vamos lá, se a gente acredita nisso, que eu preciso para ter uma carreira sólida, para eu ter dinheiro, eu preciso de uma carreira sólida, e uma carreira sólida significa muito tempo na mesma empresa, crescer em todos os níveis, todos os cargos, a hierarquia completa de uma empresa. Isso é sucesso, ok? Uma verdade, é uma crença. Tá, aí eu tô infeliz no meu emprego e eu troco de emprego. E aí, então, eu começo do zero a contar novamente. Eu tenho 3 anos de empresa, peço demissão porque eu não estou feliz ou por algum motivo, e eu começo numa nova empresa. Eu começo a contar do zero. Eu começo a contar do zero toda vez que eu mudo de empresa. Aí eu sou mandado embora. Então, eu começo a contar do zero novamente. Esses 20 anos, esses 15 anos que eu acreditei que era necessário para eu criar uma carreira sólida. Então eu começo a acreditar que eu tô sempre num início. Então eu começo a me boicotar dentro de uma empresa, porque eu não cresço profissionalmente, porque eu tô sempre sendo o iniciante. Então eu não me destaco. Isso daí é assim, pode ter 1000 interpretações, gente. Eu tô dando um exemplo que eu posso tô firulando aqui com vocês, imaginando o que você pode fazer de boicote. Então você começa a não dar conta do recado, você começa a não entregar relatórios na data certa, você comete erros de cálculos, você faz um atendimento que você tá super acostumado, mas vem aquele cliente X e você acaba não fazendo, porque você tá acostumado você tá numa fase inicial, você não tá no momento de crescer, você tá no momento inicial, e no início você não pode ter sucesso, mas só que você já tem experiência, você já poderia estar nessa segunda empresa com a experiência da empresa passada. Você não soma, inconscientemente você não soma, não, tô do começo. Então você começa a fazer erros primários, erros muito infantis, sabe? Infantis não, primários para sua experiência. Você fala assim, nossa, mas isso é tão fácil, por que eu tô errando isso? Por que eu tô comendo mosca, como dizem, né? Por que eu tô fazendo algo tão banal, erros tão banais nessa empresa, sendo que eu já tenho experiência? Por quê? Porque está honrando que você está no início da sua carreira. Olha que absurdo, Bruna, isso não acontece, isso acontece direto, gente. Isso acontece muito, são auto-boicotes para honrar algumas das suas verdades. Entende? Então você tem uma promoção na sua empresa, ao invés de você se oferecer, se jogar, se mostrar, se aparecer, fala assim, não, mas eu estou iniciando. Então, quer dizer, você está sempre acreditando e honrando uma verdade sua. Eu não vou nem aparecer, porque não é para mim. Eu tô há 12 anos, desculpa, eu tô há 2 anos nessa empresa, não é para mim. Entende isso? Ou então, deixa eu pensar
num outro exemplo, você tá sempre honrando em relação a dinheiro, por exemplo. Eu contratava pessoas para trabalhar mais. Eu comprava impressora de computador. Eu comprava coroa de noivas para minha empresa, porque o dinheiro estava vindo muito para mim, mas eu não acreditava que eu honrava, né? Eu tinha uma verdade aqui que eu não ia fazer muito dinheiro. Eu ia fazer aquele dinheirinho ali para ser a esposa que sempre ganha muito menos do que o marido. Se eu começasse a ganhar muito mais, eu ia desonrar essa verdade. Então, o dinheiro vinha, mas aqui não faz sentido. Muito dinheiro. Não, não. Eu acredito que eu não sou capaz de fazer muito dinheiro. Não ressoa, o dinheiro ia embora da minha vida. Eu contratava pessoas, eu gastava, eu contratava mais marketing, eu comprava, trocava uniforme, eu comprava rádio para comunicação. Enfim, eu inventava gastos para honrar a verdade que eu tinha de que 10 mil, 15 mil, 20 mil reais não era para mim. Eu tinha um limite, eu tinha um modelo mental financeiro com um limite certo. E era sempre o que me sobrava de dinheiro. Entendem isso? Então, assim, eu tentei ser mais clara possível, não sei se eu consegui, mas espero que vocês me deem um feedback. A gente pode trabalhar mais esse assunto, mas eu quero que vocês, mais importante é que vocês compreendam que nós temos o nosso campo quântico cheio de experiências, cheio de pulsar com todos os significados, e essas são as crenças. E as nossas vozes, elas falam, todas elas ali, a maioria delas, né? Umas são do seu verdadeiro ser e acreditam que você pode e deve crescer, mas a maioria delas é aquelas que honram as verdades que você trouxe nesse pulsar, dessas suas experiências anteriores. Então, você tá cheio de bandeirinhas. E aí vem uma experiência, não faz sentido, você não vê. Por isso que tantas oportunidades incríveis na vida as pessoas perdem. Porque, não, isso não é muito, isso é muito fácil, isso deve ser história. Não, isso daí apareceu assim do nada. Uma experiência maravilhosa, uma oportunidade, deve ter história nisso, isso daí deve ser roubada, né? Aquele cara ficou rico muito rápido, deve ser corrupto. O que significa isso, gente? Tudo isso são as bandeirinhas ali, ó, dessas experiências do seu campo quântico, são as crenças que você carrega. Então você desconfia do que não faz sentido para você. Tudo que não fizer, que você não tiver uma crença, uma verdade ali, né, catalogada na tua experiência, você vai desconfiar ou você não vai nem reparar. É como dizem, né? Deus escreve certo por linhas tortas, não é isso? Que aconteceram muitas coisas, mas na verdade Deus, né, que é a inteligência universal, ela fala full time com você, ela tá sempre te dando oportunidades incríveis, só que você não interpreta como oportunidades, você nem reconhece. Por isso que tanta gente não reconhece milagres no mundo. Entendem? Não reconhecem milagres no mundo. Por quê? Não interpretam dessa forma. Por quê? Porque não tem este conteúdo no seu campo quântico de reconhecer o belo, o perfeito, o pleno, a felicidade. Não faz sentido. A pessoa não acredita, ela desconfia ou ela não reconhece. Gente, esse assunto é assim apaixonante. Quanto mais a gente mergulha nesse universo quântico de reconhecer quem realmente nós somos, fica muito mais fácil se relacionar com universos, com os multiversos, porque eu sou um universo infinito de possibilidades e vocês também. Então, quando eu tô falando com alguém que não tem todo esse repertório e que não compreende disso, ela vai desconfiar de tudo que eu falo e vai falar assim, nossa, que bobagem, porque não vai fazer sentido. E eu falo para outras milhões de pessoas e eu falo isso e falo assim, nossa, isso é tão óbvio. Entende? Por isso que é possível a gente julgar, porque cada um vem com campo de experiência. E esse campo de experiência vai ressoar o meu e o seu, ou o que eu falar para você não tem nada a ver com o que tem na tua experiência no seu campo quântico, eu vou falar assim, nossa, não vou ouvir vídeo dessa mulher, porque não faz sentido. E tudo bem, porque tem que ter a ver com todo esse campo meu e tudo a ver com o seu campo, e tem que haver ressonância. Entendem isso? Então é esse assunto que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Foi um prazer lindo poder compartilhar um pouco dessa
essa maravilha dessa perfeição que é o universo. Um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau!